Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de hoje sobre os pronomes relativos. É um conteúdo simples, um conteúdo que nós já temos um certo conhecimento e que vamos aprofundar um pouco aqui através desse vídeo, certo? Nessa educação remota e à distância, e vamos tirar mais dúvidas a partir dos comentários ou das procuras de vocês em nossos grupos de WhatsApp. Nós já sabemos que os pronomes, eles acompanham e substituem o substantivo, como classe gramatical, e nós já sabemos que a palavra relativo vem fazer uma relação, ok? Quando a gente fala de pronomes relativos, a gente lembra de orações subordinadas, a gente lembra de período, a gente lembra de texto e conexão textual, a gente lembra aí de organização textual para uma melhor interpretação. Certo? Então, quando a gente fala de pronomes relativos, nós estamos falando de conectores, de conexão. E aqui eu trago, os conectores são aqueles elementos que auxiliam na tessitura, ou seja, ligam os elos formando o encadeamento das ideias, dando coesão ao texto. Certo? Percebam que o que nós temos aqui é um auxílio na tessitura, certo? Um auxílio para organizar o texto, para formar um encadeamento de ideias, dando coesão, dando uma estrutura coesiva ao nosso texto. Eu trago aqui um exemplo, certo, de um texto onde foram retirados esses pronomes relativos, esses conectores, essas conjunções que funcionam também como conjunção, como conexão, como conector, certo? E percebam como fica o texto. Nunca me esqueço de um consórcio de moto que eu fiz quando tinha 17 anos. Estava começando a ganhar dinheiro. Acabei gastando mais do que podia. A cada mês o valor aumentava, fui sorteada. Tirei a moto, as parcelas nunca mais acabavam. Hoje os consórcios podem ter mudado, eu nunca mais fiz um. Percebam que o texto ele não traz conectores. A cada final de oração nós temos um ponto final. Isso não quer dizer que o texto não tem sentido, mas que ele provoca em nós um certo cansaço devido a tanta pontuação. Se nós trouxéssemos os elementos de conexão, os conectores, nós teríamos aí um encadeamento melhor das ideias, uma compreensão melhor daquilo que se propõe nessa pequena narrativa. Então, quando a gente fala de coerência e coesão, nós temos a coerência como a organizadora da ideia, a que organiza a sequência lógica, a que traz o princípio de interpretabilidade, certo? É a coerência que provoca em nós uma interpretação mais adequada, mais profunda, mais rápida, mais explícita. A coerência traz um sentido mais lógico, mais rápido, para que a gente entenda de maneira mais satisfatória o texto. Já quando nós falamos de coesão, coesão sempre será os elementos linguísticos, conjunções, pronomes, preposições, que provocam uma organização textual encadeando as ideias, certo? Então, sempre que a gente falar de coerência, nós estamos falando da ideia. Quando falamos de coesão, nós estamos falando da conexão a partir de elementos linguísticos que trazem esse encadeamento de ideias que está na coerência. Coesão, então, trata-se da ligação, da conexão entre as palavras de um texto por meio de elementos formais, certo? Então, a coesão ela ocorre por meio dos elementos formais. Essa coesão e coerência, inclusive, é cobrada na redação do Enem, quando nós precisamos apresentar ali elementos linguísticos, um vocabulário adequado, uma formalidade no texto dissertativo argumentativo, certo? Então, por meio de elementos formais que assinalam o vínculo entre os seus componentes. A coesão textual pode se estabelecer por meio de diversos elementos linguísticos. Dentre esses elementos, o pronome, certo? Os pronomes que assumem grande relevância, principalmente pelo fato de ser por meio deles que se faz a retomada ao referente. Então, nós temos um referente, temos um referido, que será organizado a partir desse pronome relativo que faz essa relação. Já falamos um pouco sobre o que é o pronome relativo, mas aqui eu trago um conceito. É uma classe de pronomes que substituem um termo
da oração anterior, ok? Só para que fique mais claro. É a classe de pronomes que substituem um termo de uma oração anterior. Nós já sabemos que as orações, elas formam períodos. Sabemos que a oração exige a presença de um verbo. Esses períodos nós temos mais de um verbo nessa organização textual. Nós temos os pronomes relativos que fazem essa relação, certo? De uma oração estar encadeada e se relacionar a outra. Nós temos a conjunção também que vai realizar esse papel de ligar as orações. E vejam que no início do vídeo eu falei que os pronomes relativos eles são muito presentes nas orações subordinadas, na organização dos períodos, porque traz aqui, essa substituição de um termo da oração anterior, estabelecendo relação entre duas orações. E aí eu trouxe um exemplo. Não conhecemos o aluno, ponto, o aluno saiu. Percebam que aqui eu tenho aluno e aluno, certo? Dentro de duas orações, porque aqui conhecemos, primeira oração, saiu, segunda oração. Transformando essa oração, certo? Esse período, esses períodos que temos aqui, em uma organização só, nós temos não conhecemos o aluno que saiu, certo? Percebam que, como se pode perceber, o que, o pronome relativo que, nessa frase está substituindo o termo aluno, que foi citado na oração anterior, relacionando a segunda oração com a primeira, certo? Então, o pronome relativo faz sempre essa relação do que foi dito na oração principal, na primeira oração, para a segunda oração. Nós já sabemos que esses pronomes, eles se organizam dentro da variabilidade e invariabilidade. Já conhecemos que os pronomes variáveis são aqueles que têm uma variação de gênero e número, gênero feminino e masculino, número singular e plural. E invariável, a própria palavra já diz que não haverá variação. Então nós temos aqui o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. Temos ainda o que é invariável, quando equivale a o qual e suas flexões, os quais, as quais, etc. Temos o quem, que é invariável também, quando equivale a o qual e suas flexões. E onde, quando equivale a no qual e flexões. Aí você vai perguntar, e o aonde? Que momento a gente vai falar? Daqui a pouco, nos próximos slides, a gente vai compreender essa diferença entre onde e aonde quando utilizar. Ok? Vamos começar aqui pelo pronome relativo quem. Bastante simples, certo? Percebam que eu trago aqui o pronome relativo quem se refere a uma pessoa. Só vou usar o pronome relativo quem quando ele estiver se referindo a uma pessoa ou coisa personificada. O que é uma coisa personificada? É quando eu pego um objeto inanimado e dou vida a ele, certo? Então pode ser qualquer coisa, mas que tem uma característica de personificação de ser humano. Olha o exemplo. Não conheço a médica de quem você falou. Esse é o livro a quem prezo como companheiro. Percebam que aqui nós temos, se referindo a uma pessoa, não conheço a médica de quem você falou. Já no segundo exemplo, nós temos, esse é o livro a quem prezo como companheiro. Percebam que houve uma personificação de livro. Livro aqui tornou-se companheiro. E companheiro ou companhia só pode ser dado ao ser humano, certo? Então, nesse caso aqui, houve uma personificação. Não esqueçam o pronome relativo quem, usado apenas para pessoas ou coisas personificadas. Nós trazemos ainda aqui que quando o pronome relativo quem aparecer sem antecedente, claro, é classificado como pronome relativo indefinido. Então, o quem pode ser utilizado aí como pronome relativo indefinido em situações como quem atravessou foi multado. É indefinido, eu não consigo definir o sujeito dessa oração, a pessoa ou a coisa personificada que está aqui, certo? Então, quem sem antecedente é classificado como indefinido. Quando possuir um antecedente, o pronome relativo quem virá precedido de preposição, certo? Então, sempre que tiver precedido de preposição, esse relativo
tem um antecedente, como nós temos aqui no exemplo. João era o filho a quem ele amava, certo? Então, ó, quando possuir antecedente, eu tenho um antecessor, o pronome relativo quem virá precedido de preposição. João era o filho a quem, ou a aqui realizando o papel de preposição, a quem ele amava. Ok? Encerramos aqui o quem, bastante simples. Vamos agora falar do que, certo? O pronome relativo que sem dúvida é o mais utilizado, é o mais amplo, e aqui nós temos. O pronome relativo que é o de mais largo emprego, chamado de relativo universal, pode ser empregado com referência a pessoas ou coisas no singular ou no plural. Então é o mais usado, é o mais amplo, ele tem aí a referência de ser usado com pessoas ou coisas. Por exemplo, conheço bem a moça que saiu. Conheço bem a moça que saiu. Não gostei do vestido que comprei. Eis os instrumentos de que necessitamos. Então, o que pode ser usado para pessoas, mas também pode ser usado para coisas, certo? O pronome relativo que pode ter antecedentes, como antecedentes, o pronome demonstrativo. E esse demonstrativo ele vai estar relacionado com as palavras o, a, os e as. Sei o que digo, esse o equivalendo a aquilo. Então, aqui quando eu falo de demonstrativos, lembrem de aquela e suas variações, aquela, aquele, certo? Aquelas, aqueles e também o aquilo. Por isso que aqui nós temos sei o que digo. Esse o, enquanto demonstrativo, equivale a aquilo. Sei aquilo que digo. Depois nós temos, quando precedido de preposição monossilábica, o que é uma preposição monossilábica? Formada por uma única sílaba, emprega-se o pronome relativo que, com preposições de mais de uma sílaba, então monossilábica, sempre nós vamos empregar o que. Quando eu tenho uma preposição com mais de uma sílaba, eu utilizo o qual, certo? Não esqueçam, se for uma preposição monossilábica, de, para, são exemplos de preposições monossilábicas. Eu vou usar sempre o que. Quando eu tenho uma preposição formada por mais de uma sílaba, eu vou utilizar o pronome relativo, o qual. Olha os exemplos. Aquele é o machado com que trabalho. Aquele é o machado com que trabalho. Já nós temos aqui, aquele é o empresário para o qual trabalho. Percebam que para, nós temos aí duas sílabas, para, ok? Então, sempre que eu tenho uma sílaba apenas, os monossilábicos, uso o que? Com mais de uma sílaba, eu vou utilizar o qual. Tudo bem até aqui? Vamos dar continuidade. Agora, vem do pronome relativo cujo. O pronome relativo cujo e suas flexões, cujos, cujas, etc., é relativo possessivo. Então, cujo vai dar sempre ideia de posse. É importante que vocês façam uma espécie de mapa mental ou anotação no caderno de vocês e vocês vão organizando essas palavras que são como que palavras-chave para cada uma dessas relações, para cada um dos pronomes relativos. Então, cujo, você coloca já aí, ideia de posse, equivale a do qual, de que ou de quem e deve concordar com a coisa possuída. Por exemplo, cortaram as árvores cujos troncos estavam podres. Os troncos eram de que ou de quem? Das árvores que eu citei nessa primeira oração. Cortaram as árvores cujos troncos estavam podres. Então, eu vou usar cujo e seus variantes sempre numa relação de posse. Bastante simples essa relação. Chegamos então ao pronome relativo onde. O pronome relativo onde deve ser usado para indicar lugar, certo? E sempre um lugar fixo. E tem sentido aproximado de em que e no qual. Temos aqui como exemplo, esta é a terra onde habito, certo? Então, o onde aqui como lugar,
um lugar fixo onde habito, a casa onde mora, a escola onde estudo, certo? Então, o onde aqui, um lugar fixo. Eu falei a vocês, né, que nós tínhamos que fazer uma diferenciação de quando usar onde e quando usar aonde. E aqui eu trago a explicação. O onde é empregado com verbos que não dão ideia de movimento. Por isso que lugar fixo pode ser usado sem antecedente, como no exemplo. Nunca mais morei na cidade onde nasci. Nunca mais morei na cidade onde nasci. Então, aqui nós temos a retirada do movimento. Foi um lugar estático, um lugar fixo. Já o aonde, a expressão aonde, junta inclusive, é empregado com verbos que vão dar a ideia de movimento. Você vai aonde, por exemplo, certo? Então, equivale a para onde, sendo resultado da combinação da preposição a mais onde. Como exemplo, as crianças estavam perdidas sem saber aonde ir. Estava na praça sem saber aonde ficar. Entrou no restaurante sem saber aonde sentar. Então dá ideia de movimento, não traz aí um lugar estático e pode aí ter essa diferença do onde, lugar físico, aonde, preposição mais onde, lugar com expressão de movimento. Ok? Conteúdo bem simples, eu espero que todos tenham aprendido. Qualquer coisa, tirem a dúvida aqui nos comentários.